Esse é o Antena Tabuão, o único programa do mundo, em que o apresentador e o entrevistado se apresentam assim, seguindo o que a legislação sanitária preconiza, usando máscara. O álcool gel tá ali do lado, nós já passamos. Então, eu posso cumprimentar esse meu amigo, seja bem-vindo, Osair de Oliveira. Muito prazer. Para essa nossa entrevista aqui do Antena Tabuão. Logo depois da vinheta nós já voltamos, sem máscara, né, Osair? Sim. Agora a gente pode falar mostrando na rua, mas você que está andando na rua, vamos começar a usar máscara, rapaz. Isso é importante daqui para frente, tá? Cuide-se. Cuide-se. Nós já voltamos logo depois da vinheta. Olá, meus amigos, estamos de volta após a vinheta aqui. Eu tô com esse moço agora sem máscara. Certo ou não? Tá todo mundo vendo ele desmascarado aqui totalmente. Osair de Oliveira, é sempre um prazer te receber aqui. Prazer Osair. todo meu, Ronaldo. De parabéns, hein? Osair, parabéns pelas entrevistas. Osair, olha, você sempre me assusta um pouquinho, né, cara? Porque você é um apresentador nato, você é uma pessoa que sabe realmente e lida, já trabalhou em televisão, tem uma facilidade em áudio, em vídeo, você é fantástico. Você é o cara que a pessoa sabe que todo mundo escuta o Osair por aqui. Todos os carros de som aqui são by Osair de Oliveira. Pelo menos uma boa parte, graças a Deus. Graças Deu uma caída, né? Com a quarentena aí, todo mundo recolhido, ninguém quer ouvir o Osair, ninguém quer ouvir o ovo, ninguém quer ouvir o carro de som. Todo mundo em casa, uma situação, mas enfim, eu acredito que vai passar e a gente volta à atividade. O que você acha disso tudo hoje? Qual é a opinião pessoal de Osair de Oliveira hoje dessa quarentena? Ronaldo, veja bem, nós temos que partir no caminho da seguinte forma. A doença está aí, ela é fato, ela existe, as pessoas têm que se cuidar, as pessoas têm que tomar os devidos cuidados, evitar aglomerações, saídas desnecessárias, tudo aquilo que ele puder evitar. É bom, só que assim, existe aí uma grande quantidade de pessoas que elas não têm como ficar em casa. São fatores assim, primeiro, renda, não há renda. Segundo, ele tem, de repente, um comerciante, no meu caso, que tem compromisso, tem funcionários para você pagar, tem aluguel. Essas pessoas precisam trabalhar, elas têm que estar na ativa. Evidentemente que essas pessoas têm que ser instruídas, vão tomar devidos cuidados, tanto ao ir para o trabalho quanto ao voltar para casa também é primordial. Ao chegar em casa, não ir direto para o braço da família, primeiro ir tomar um banho, se cuidar, depois abraçar a família. Então são devidos cuidados que se tomam. Mas o comércio tem que abrir, as empresas têm que funcionar. Aqueles que podem ficar em casa, seja por condição financeira ou porque está na faixa de risco, devem ficar em casa ou podem ficar em casa. Agora, os que não, que gozam de uma boa saúde, pratica esporte, tem condições de trabalhar, que mesmo que venha a contrair a doença, ele vai conseguir sanar, passar por ela tranquilamente. Ele tem que ir em busca do seu sustento. Hoje, segundo a pesquisa aí, em média, 70% das pessoas que trabalham informal, o comerciante, enfim, está passando necessidade. Há uma fome grande, a fome já começou a bater na porta dessas pessoas e eles não sabem o que fazer. Então, a minha opinião é, quem pode e deve ficar em casa, tem que ficar em casa. Aqueles que têm condições de trabalhar e precisam ir trabalhar, têm que ir trabalhar. Foi uma imposição governamental, né? Também nesse sentido, esse fechamento intempestivo de uma hora para outra, ou mesmo seguir um caráter até ditatorial, concorda ou não? Sim, o governador, numa arrogância, numa prepotência, ele veio, ele não orientou, ele exigiu. Ele disse que as pessoas iriam para a cadeia, né? Sim, é um cunho político. Você percebe, isso é uma opinião minha, fazendo uma analogia, quando o governo federal demitiu, por exemplo, o Mandetta, o ex-ministro, automaticamente ele foi lá e aumentou, ele simplesmente foi lá e dobrou mais o tempo. Ia parar dia 22 de abril, ele resolveu ir até dia 10 de maio. Então, retaliação. Então você percebe que o governador Dória, sim, uma retaliação ao governo federal. Então a gente percebe que existe o quê? Um cunho político, há uma disputa, existe uma meta de querer derrubar o governo federal para que, de repente, tudo jogue por conta dele. Exemplo,
Se a pandemia for controlada, todos os 20 governadores que assinaram aquela carta, eles vão dizer da seguinte forma, ela foi controlada porque nós tomamos essa medida. Se caso venha proliferar e houver um descontrole, a culpa é do Bolsonaro que incentivou as pessoas a irem às ruas. Então eles estão nessa situação. Aí você analisa da seguinte forma, o que leva esses governadores e prefeitos a tomar essa atitude? Veja bem, a maioria dos estados, todos os estados quebrados, com a conta absurda, um déficit, devendo muitas vezes até atrasando salários dos funcionários públicos, né? Você vê as prefeituras também no mesmo parâmetro. Com toda essa pandemia, eles têm dinheiro, porque eles automaticamente pedem dinheiro para o governo federal, inclusive aquela votação absurda do Congresso para socorrer os estados e municípios. Aquilo foi um absurdo, aquilo vai quebrar o país, a gente sabe que vai quebrar o país. O país não tem esse fôlego, essa gordura para sanar dívida de município e estado e deixar que os governadores e prefeitos gastem ao seu bel prazer sem licitação? Eu te interrompendo Fica à vontade. Me desculpa tirar a tua linha de raciocínio, mas eu vi uma cena absurda, eu vi um fato absurdo. Por exemplo, eu não sei, você que está aí do outro lado, num momento como esse, os prefeitos são dispensados de licitação, ou seja, não é a tomada de preço o melhor preço, ele pode comprar, ele tem um cheque em branco, ele compra com o que ele quiser, da melhor forma. Uma diferença de preço da compra de equipamentos para montar uma UTI. Aqui em São Paulo foi gasto 60 mil, no Ceará 300 mil, para o mesmo leito. Exatamente, sendo que a tabela real é 10 mil. Aí você para e analisa que todos são superfaturados, até o de 60, que ainda foi mais baixo, que o de 300 ainda está superfaturado. Olha o absurdo, gente. Olha o absurdo. Vai ser muito pior do que a construção dos estádios que nós tivemos aqui na Copa do Mundo. Que já foi um absurdo, que já é um absurdo. Sim, exatamente. E aí a gente para analisar que vai chegar daqui a um tempo, quando passar toda essa pandemia, toda essa loucura, aí começa a vir nos telejornais, superfaturamento de tal estado, tal governador fez isso, aquilo outro, e secretário de saúde fez isso, e vai começar a vir essas notícias da corrupção, do roubo, do desvio, do superfaturamento, do empobrecimento dos estados e do município. E quem paga a conta? Eu, você e você que está do outro lado. E vai sair caro, viu? Pode ter certeza. Vai sair muito caro. Muito caro. Já está custando caro. Aí, olha, é importante, veja bem, provavelmente a partir do dia 10, o próprio Dória já sentiu na pele dele a insatisfação que a população tem para com ele. As carreatas que nós viemos no final de semana, ou seja, o Dória virou o arqui-inimigo de todo e qualquer brasileiro desse país. Ele conseguiu uma unanimidade. Ele conseguiu. Parabéns, governador, o senhor conseguiu realmente ser unanimidade, ou seja, ninguém quer o senhor hoje. O senhor não ganha, acho que nem para síndico de prédio, do seu prédio. Bom, um prédio ele não mora numa casa, né? E que ele faz uma mansão gigantesca, ele ainda faz uso da nossa polícia militar como segurança particular. Indevidamente. Mas, Osair, hoje eu comecei a perceber que muitos prefeitos agora estão ruindo a corda. Ou seja, houve uma reunião dos prefeitos da nossa região aqui, com exceção do prefeito Taboão da Serra, não sei se isso é verdade, não sei se é uma fake news, me desculpe se for uma fake news, mas eu hoje vi logo pela manhã que o prefeito de Diadema já estava abrindo a cidade realmente. Só com um detalhe, Osair, mesmo que um decreto venha hoje, que abra, mesmo o Dória chegando amanhã, não, vamos abrir tudo, isso não vai voltar atrás. O problema insiste. Nós vamos precisar daqui para frente, pelos próximos 2 anos, mudar os nossos comportamentos. Nós precisamos usar máscara, nós precisamos nos proteger, nós vamos gastar mais com álcool gel, é um item da nossa cesta básica daqui para frente, até que esse vírus seja erradicado e que todos nós possamos ser imunizados, tá? Isso é ponto pacífico, mas eu te pergunto, se você vê realmente alguns governantes do PSDB de uma forma inflexível, querendo manter a quarentena, trazendo isso para a nossa região, como é que você está vendo isso aqui hoje, os governos do PSDB nessa região? Veja bem, o PSDB ele é o que a gente chama do PT, é o irmão siamês do PT. Sempre escondeu isso aí, mas sempre foi claro e nítido. Nós temos aqui o PSDB, ele é imperante aqui no município, né?
há muitos anos. Então, nós tivemos o PSDB, lógico, saiu um tempo, depois voltou, sendo que a nossa deputada estadual permaneceu durante todo, mesmo com a saída de entrada de outro governo, Vilas, de outro partido, né? A deputada continuou se reelegendo, enfim. Então, nós temos aqui uma presença muito forte do PSDB. Eles rezam a Castilha. Rezam a Castilha, são um tipo de comunismo, a gente sabe disso, socialismo disfarçado de comunismo ou vice-versa. Nós temos então hoje o Fernando Fernandes, ele segue a mesma trilha do governador Dória, com a espécie de falsidade, com a espécie de hipocrisia, o mesmo sistema de afrontar e de amedrontar o povo, porque eles estão amedrontando o tempo todo, tanto que houve. Você falou em fake news, houve um tempo, há poucos dias atrás, o prefeito chegou a anunciar a morte de um profissional da área da saúde sem que ele tivesse morrido. E tudo isso... Foi constrangedor isso. Constrangedor para a família e para todos nós, porque a gente fala, meu Deus, até onde esses caras, do que eles são capazes de fazer para propagar esse medo, esse terror, para tirarem proveito político. E você vê que o Dória, voltando ao assunto dele, ele é tão hipócrita, mas tão falso, que ele, primeiro, todo mundo sabe que ele ganhou pegando carona no Bolsonaro, né? No segundo turno, Bolsonaro, enfim, foi eleito ali apertado. O adversário dele, que me foge o nome, enfim, sempre disse que, né? Márcio França. Márcio França, sempre dizia que ele era falso. Isso em várias entrevistas, vários vídeos tem circulando aí pelas redes. Ele, depois que ele ganhou, ele negou, se afastou do Bolsonaro, porque ele queria derrubar o Bolsonaro para assumir o poder, enfim. Agora que as redes sociais, nós vamos lá para cima e a gente começa a criticar, bater pesado, chamar as hashtags de Dória falso, etc e tal, ele sentiu a rejeição, não apenas em São Paulo, mas a nível nacional, como você mesmo falou que ele se tornou o inimigo número 1 do país. O que ele fez? Começou a elogiar o Bolsonaro. Então você vê que o cara é tão duas caras, mas é tão falso, tão hipócrita, tão sem caráter e sem personalidade, que ele muda de acordo com o clima e com o que lhe convém. Assim em todos os governos do PSDB, você pode analisar o Mário Covas, lá em São Paulo, o prefeito, o Bruno Covas, o cara tá daquele jeito, passando por uma situação de saúde, mesmo assim ele sai sem máscara, enfim, cavou um monte de covas. Não dá exemplo, né? Misericórdia, não dá um exemplo. E outro detalhe, para que cavar aquele tanto de covas? Zé, eu tenho uma informação para você e para você que está aí do outro lado. Você tocou num assunto que eu adoro comentar sobre isso. Um dia desses faleceu a mãe de um grande amigo e eu fui até o cemitério lá da Vila Formosa. Você sabe quantos velórios tem lá dentro? Não 30. É o dia todo saindo o carrinho, um atrás do outro, levando os cortejos para as covas, que são covas rasas lá, é o maior cemitério da América Latina. E eu, curioso como sou, lógico. Eu sou muito curioso, eu pergunto mesmo. Eu vi um coveiro lá meio sossegado, estava com o carro dele estacionado, batendo papo com outro. Perguntei para ele, eu vi as covas abertas, né? Eu perguntei para ele o seguinte: quantas pessoas morrem em média por dia aqui? Quantos enterros vocês fazem por dia aqui? Ele virou para mim e falou o seguinte: uma média de 50. Se você tem 30 salas de velório lá, com toda certeza você vai ter no mínimo isso, concorda ou não? Porque normalmente ou aquela pessoa que vira a noite toda vai ser enterrada logo cedo e aquela sala de velório vai ser usada mais tarde. Só para o seu conhecimento, morrem 100 pessoas por dia em São Paulo. 100 pessoas por dia. Gente, você sabe quantas pessoas morrem em média por dia no Brasil, Zé? Isso no geral? No geral, Brasil, eu vou te falar esse dado. Passa de 1.000, né? 5.700 pessoas por dia. A imprensa vem todo dia e fala assim: morreram hoje 220 pessoas. Gente, no Brasil todo, só em São Paulo morrem 100. Eu gostaria de saber, eu não tenho esse dado estatístico hoje, eu gostaria de saber hoje quantas pessoas estão morrendo em mês para o Brasil. Dobrou? Morriam 5.700, hoje está em 10.000, em 11.400? Será que é isso? Não creio. Tá? O problema é que está focado. O problema existe? Existe. O problema é sério? O problema é sério, nós temos que nos cuidar. Mas quantas pessoas... Outro dia um grande amigo meu veio aqui, policial militar, e me disse o seguinte: família inconsolável, morreu o pai da família e esse rapaz tinha um problema cardíaco. Qual foi o motivo, a causa do óbito? Covid-19. Aí eu peço a você que está do outro lado, vamos fazer uma avaliação disso?
Por que criaram esse terror todo? O problema existe? Existe. Nós vamos ter que usar máscara? Nós vamos ter que usar máscara. Nós vamos ter que usar luva? Nós vamos ter que usar luva, gente. Vai pegar um ônibus, uma luvinha, vai pegar no corrimão do ônibus lá, você vai ter que usar uma luva, vai ter que passar mais álcool gel. Isso é pelos próximos 2 anos, sim, Osair. até que saia do ar. Até enfim. que isso saia do ar, até que você ou que todos estejam imunizados. Já contaminados. Porque são 2 formas de imunização. Ou você toma um soro, que a gente não sabe quando vai vir essa vacina, quando será criada, porque não há nenhuma... acho que nem sequer estão lutando, estão criando... Não, enfim, já existem estudos né? nesse sentido, mas demora mais de um demora ano, muito mais. Ou você passa pelo processo do vírus, né? E contrai, o teu corpo vai lutar contra, vai vencer e você está imunizado. Não, né? Zé, deixa eu te perguntar uma coisa para você. Eleição esse ano é complicado, concorda ou não? Sim, com essa situação toda? Muito Muito complicada, porque assim, veja bem, eles não podem, por exemplo, cessear o direito de ir e vir como eles têm feito com um cidadão, mas para aquilo que interessa a eles, eles vão lá e aglomeram pessoas. E a gente sabe, a eleição, ela tem um gasto absurdo, que inclusive... 1 bilhão. Rodrigo... bilhão só com custo do judiciário, para poder implantar as urnas eletrônicas. Mais 2 bilhões que é fundo partidário, que é para ajudar realmente nas campanhas eleitorais. Que já foi votado muito mais, que inclusive esse dinheiro era para vir para o combate ao Covid-19 e o Maia, mais um falso, mais um inimigo do Brasil, foi lá e votou contra, na realidade o Senado foi lá e pediu para que... o dinheiro voltasse, se fosse para a eleição, uma vez que o juiz tinha decretado para que fosse para o Covid, destinado para o Covid. Enfim, você vê que os caras trabalham sempre em torno daquilo que interessa a eles. Os estados e o município é interesse dos deputados que estejam bem, lógico, e a população em si que sofre. Sou contra, eu acho que deveria sim ser ou cancelada ou adiada, jogada para frente, tá? Até que passasse essa situação. Agora, é difícil, é complicado termos eleição esse ano. Infelizmente, os deputados, os prefeitos e os governantes, eles não estão pensando nisso, né? Eles não pensam na população. Sou literalmente a favor de que ela fosse adiada, que ela fosse jogada para frente, enfim, que o dinheiro viesse realmente para a saúde, não que fosse jogado a esmo assim, porque prefeitos possam estar comprando sem licitação, mas que realmente viesse no combate a essa doença. E que a eleição realmente fosse, ou numa eleição só em 2022, que eu acho muito difícil, porque seria muito grande, governador, senador, deputado, vereador, prefeito, então seria muito grande, a população de repente não esteja tão preparada para votar em tanta gente ao mesmo tempo assim. Ou que ela fosse prorrogada, jogada lá para frente, para janeiro, para dezembro, enfim. É muita coisa, realmente, né? Eu concordo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu te pergunto, o que você acha da análise local hoje? Qual a interferência hoje dessa briga estadual e federal com o município aqui hoje? Eu vou falar o seguinte, o Dória, ele conseguiu matar em todos os municípios onde o partido dele estiver disputando a eleição, ele conseguiu derrubar os prefeitos. Então, qualquer candidato hoje que venha a ser candidato pelo PSDB, ele tem uma grande probabilidade de perder a eleição. Porque o Dória se tornou uma lepra. Quem tira foto com Dória, quem apoiar Dória, quem tiver o apoio do Dória, vai ser contaminado pior que o Covid-19. Então já entra assim. Então, se tratando do nosso município, ele conseguiu quebrar no meio a eleição ou a sucessão do atual prefeito, né, o candidato indicado por ele conseguiu quebrar no meio. Então, todos aqueles que estão ligados ao Dória pode ter certeza que vai perder a eleição. Porque se tem uma coisa que o povo não aceita é traição, traidores. Esses não passam. Perfeito. Esse é o Osair de Oliveira. Osair, eu vou pedir para você passar no nosso departamento pessoal, que você vai ser contratado como um dos nossos comentaristas aqui. Que honra! Comentarista político, de uma forma constante, porque você fala de uma forma assim tão calma, serena, você faz uma análise muito importante realmente do que vem acontecendo aqui. Fiz questão, cobrei isso hoje, falei, Osair, eu quero você hoje lá para a gente poder bater um papo, viu? Foi corrida, né? E para ter certeza de uma coisa, vamos finalizar. Hoje, Taboão da Serra, como você está vendo a sucessão municipal? Uma eleição muito difícil, uma disputa muito grande, uma disputa do poder financeiro dos dois lados. E é incrível como, por exemplo, um que é deputado estadual, que foi eleito e que se diz ser oposição, tem o apoio do governador, apoia
o governador, o outro é do partido, então evidentemente é claro, nítido que ele é do governador, então nós temos dois principais candidatos que se dizem uma oposição, enfim, um querendo ele sucessão, outro querendo ser prefeito. Mas é o mesmo time. Já é. Tudo o mesmo time, a mesma farinha do mesmo saco, como eles dizem assim, né? E nós temos aí, por fora, outras opções que eu acredito que a população hoje, graças a Deus, tem esse poder de escolha. Nós temos aí candidatos bons, candidatos que defendem a família, a moral, a ética, os bons costumes. Isso é muito bacana. Então isso é legal porque nas eleições anteriores, a população não tinha escolha, era o A ou B. Hoje eles têm opção, vai até o F, enfim, eles têm mais opção. Graças a Deus por isso, por essa proliferação de candidatos, né, que surgiram no município, então vai dar a opção do eleitor dizer, não, esse aqui é o melhor caminho. Perfeito, Zé. Vamos torcer realmente para você que está aí do outro lado, procura começar a se interessar mais por política, viu? Esse moço aqui é uma pessoa esclarecida, uma pessoa que gosta, se interessa, eu também gosto muito de política, eu me interesso. E você também que está do outro lado devia começar a se interessar, porque a política ela passa pelas transformações sociais desse país. Essa semana eu peguei um rapaz que me disse o seguinte, só para a gente encerrar, né? Ele disse o seguinte, Ronaldo, minha vontade é jogar meu título fora e nunca mais votar em ninguém. Como eu gostaria que a nossa cidade tivesse um prefeito igual aquele de Colatina, o Serginho. Maravilhoso, né? Um exemplo, né? Mas eu pergunto uma coisa, você imagina se os eleitores de Colatina tivessem jogado o título fora também, ele teria chegado lá? Meu Deus, jamais, em hipótese alguma. Você acha que a gente não perde alguns prefeitos de Colatina pelo Brasil afora e mesmo aqui em Taboão da Serra? Ronaldo, para finalizar, eu sempre disse que uma boa parte do que acontece em nosso país em relação à corrupção de maus políticos no poder, não tem outra culpa a não ser do próprio eleitor, a minha, a sua, do próprio eleitor, porque o que acontece? E até querendo também não dos bons candidatos, mas o que acontece? As pessoas boas, de bom caráter, elas não se motivam a entrar, porque a política por si só já acaba com ele ali no meio. Já, quando ele se lança a política, até aquilo que é inventado. Se o cara nunca roubou, vão dizer que ele roubou, se o cara é honesto, fala que ele é desonesto, já detona a imagem dele, então desmotiva o honesto a entrar. Fica então os piores, aí tem o menos pior e assim por diante. E aí esse vai na base da compra do voto. E ele compra por quê? Porque ele sabe que tem quem vende. Só existe o ladrão porque tem quem compra o produto roubado. Só existe a corrupção porque tem o corruptível. É assim que acontece. Se o eleitor for consciente, entender de política, como você fala, se ele procurar entender de política, saber a importância da política como rege a família e o universo no geral, como isso é importante para a formação do filho dele, do futuro, enfim, das próximas gerações, ele vai dizer, opa, peraí, meu voto tem que ter um valor absurdo, então eu não vou dar de qualquer forma nem para qualquer um. Então ele iria analisar o currículo, iria puxar a capivara do candidato. Hoje, principalmente, temos acesso à internet que dá para você puxar quem é o cara, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele roubou, se ele não roubou, enfim. Então a importância da política na vida do cidadão é a conscientização. Ele precisa entender de política, como você mesmo sugeriu. O cidadão ele tem que começar a ensinar os seus filhos a gostar, a se interessarem por política, desde de bebê, de criança, para que ele cresça e se torne um jovem conhecedor da política, para que ele venha a fazer a política certa e também não venha a cair nas garras desses políticos inescrupulosos. Então acho que o Brasil está mudando, o eleitorado está mudando, a conscientização está mudando, e a gente vem aí uma nova página nesse Brasil. O Brasil estava rumo no caminho certo, com essa doença deu uma travada, mas eu sei que ele vai superar, vamos superar tudo isso, vamos vencer, vamos romper. Infelizmente, muitas famílias perderam seus entes, muitas pessoas partiram, mas isso faz parte da vida, como você mesmo falou, milhares de pessoas morrem diariamente, mensalmente, anualmente, isso é natural. Porém, nós temos uma coisa que muitos não têm, que é essa vontade de vencer. O brasileiro não desiste, essa garra, essa vontade, né, essa força que vem de dentro, isso nós temos. E isso é o que nos faz diferente.
A gente vai vencer essa pandemia, vai vencer esse travamento desse país, vamos voltar a reconquistar o progresso, as finanças, o Brasil vai entrar nos trilhos. Vamos acreditar, né, Sim, Zé? Nós estávamos no caminho vem aí certo. Bons políticos, né, como o Ronaldo Dias, bons prefeitos, eu sei que vai vir pessoas boas, como o Serginho também, eu sei que vai vir gente boa por aí, o brasileiro vai consertar isso aí. Pessoas boas como você também, Zé. Obrigado. É uma pena que você não é candidato, Zé. Não, graças a Deus. Olha, uma pessoa que fala com coração, fala com sinceridade, não é aquela liderança que se vende, porque infelizmente na política local aqui você tem preço, e muitos dão preço. Hoje eu recebi um pastor, só para mim finalizar realmente, senão o pessoal ele vai ficar bravo com a gente, nosso diretor, né? Meu Deus, eu tô até com medo dele, minha orelha tá pegando fogo. Tá ali o croquete ali batendo. Mas eu vou te contar uma coisa, um pastor hoje me disse o seguinte, que ele foi convidado por um outro pastor amigo dele, e esse pastor chegou para ele e falou assim, não, mas olha, você vai ganhar 2 mil por mês, o Ronaldo, o time que vocês estão lá não tem dinheiro. Ele falou, meu querido, eu acredito num sonho, num propósito, eu quero uma cidade melhor, eu não quero me vender. Eu cansei. A política que nós temos hoje é essa. Fica garantido para você 2, 3, 4, 5 mil reais por mês. E depois? E o porvir? E isso. O preço que se paga. Né? Essa é a consciência. É a consciência de uma pessoa esclarecida, uma pessoa consciente que faz a sua escolha realmente com convicção. Meus amigos, vamos encerrar hoje o nosso Antena Tá Bom. Eu queria continuar mais aqui, porque o papo é bom, mas, meu amigo, você já sabe que você já está contratado. Obrigado pelo convite, viu? Você já está contratado como um dos nossos comentaristas fixos aqui do Antena Tá Bom, certo ou não? E o pessoal vai assistir com o maior carinho, com o maior amor, porque a tua primeira fez um sucesso, rapaz, essa aqui vai fazer muito mais, viu? Se Deus quiser. Antena Tá Bom volta num outro programa, com mais um entrevistado e com certeza com o Zé logo de novo. Um abraço para você e obrigado. Grande abraço. Se inscreva e indique nosso canal. O canal das pessoas que fazem a diferença em Tá Bom. Antena Tá Bom.